Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus, glórias a Deus. É uma alegria, né, irmãos, estarmos aqui na casa do Senhor para louvarmos e adorarmos o seu santo nome e juntos, irmãos, meditarmos na palavra dele, que é maravilhosa e fiel, né? Como nós louvamos aqui no hino, né? O Senhor é fiel. Aleluias. Quero pedir aos irmãos para abrirem conosco no livro de Gênesis, capítulo 6. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Gênesis, capítulo 6. Glórias a Deus. Bem facinho, né, irmãos? Primeiro livro da Bíblia. O texto que nós vamos ler, ele inicia no versículo 8. Também uma passagem bem conhecida, né, irmãos? Mas nós vamos hoje, como é culto da palavra, né? E nós estamos aqui cientes que a palavra também consiste em ensino. Toda a palavra, né? Tudo que nós meditamos serve para ensino das nossas almas, das nossas vidas. Gênesis 6, a partir do versículo 8. Amém, irmãos? Amém. A partir do versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Até aqui, irmãos. Mantenho em Gênesis mesmo. Nós vamos ler agora juntos no capítulo 5. Vou voltar um capítulo para trás. A partir do versículo 22. Gênesis 5, 22. Glórias a Deus. Nós vamos tentar aproveitar o máximo de tempo, irmãos, para passarmos por vários versículos no contexto dessa mensagem que nós vamos estar meditando hoje. Gênesis 5, 22 diz a palavra do Senhor. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Até aqui, irmãos. Essa passagem, irmãos, é bastante conhecida com relação a Noé. Enoque, alguns irmãos já devem ter ouvido falar bastante, até porque essa mensagem que nós acabamos de ler cita uma situação bastante incomum, né? São poucos personagens na Bíblia que se referem dessa forma, que o Senhor se refere dessa forma. Principalmente no que tange quando Deus o tomou para si. Nós sabemos que Enoque, pela palavra, viveu 65 anos e gerou filhos e filhas. Mas a partir do momento em que ele completou 65 anos, a palavra fala algo maravilhoso. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém. 300 anos. Então nós vemos pela palavra do Senhor que Enoque andou com Deus por 300 anos. Se nós contabilizarmos o tempo de vida de Enoque, 365, é mais de 80% da sua vida andando com Deus. Olha que maravilha, né, irmãos? É como se ele começasse a andar com Deus na sua mocidade. É como se nós, na nossa mocidade, começássemos a andar com Deus. Na história de Noé, nós não sabemos em que momento, a partir de qual ano da sua vida, Noé passou a andar com o Senhor. Mas a palavra diz que Noé andou com o Senhor. E nós vamos refletir hoje nessa mensagem, irmãos. E eu quero aqui deixar uma reflexão para os irmãos, uma pergunta, na verdade. Qual de nós gostaria de andar com Deus? Levantem as mãos. Quem gostaria de andar com Deus? E se nós dissermos que isso é possível? Porque a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada,
ela não é apenas um relato histórico. Ela não é apenas um livro contendo detalhes e passagens históricas. Ela é um ensinamento para nossas vidas. Tudo que o Senhor deixou na Bíblia Sagrada, que Ele permitiu que fosse publicado, que fosse condensado nos 66 livros do cânon sagrado, é porque tinha um objetivo, um propósito, para que chegasse a todas as pessoas, para que houvesse oportunidade para que todos nós meditássemos na sua palavra. Então, em cada verso, em cada palavra, em cada acento, existe um porquê, existe um propósito do Senhor manter aqui na sua Escritura. Então, o Senhor, Ele quer nos ensinar que é sim possível andar com Deus. É sim possível ter a presença de Deus em nossa vida. E nós vemos dois exemplos maravilhosos de Enoque e de Noé, que andaram com Deus. E nós vamos meditar no porquê disso, quais são as características, o porquê que nós podemos ver nos dois personagens que nós acabamos de ler agora, homens que andaram com Deus. Porque precisa haver algo, né, irmãos? Nas passagens que nós lemos e que nós vamos ler aqui adiante, com certeza o Senhor nos deixou pistas, nos deixou dicas, orientações e inclusive exemplos do porquê que esses homens andaram com Deus. Então nós vamos meditar nisso nesta noite. E o que nós vemos em comum, irmãos, entre esses dois homens que nós acabamos de ler aqui, Noé e Enoque? O que nós podemos ver de comum? Primeiro, irmãos, nós podemos ver entre eles que havia temor ao Senhor, que havia um testemunho e que havia fé, né? Nós podemos lembrar lá em Hebreus capítulo 11, versículos 5 ao 7, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os trasladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque ele é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então nós vemos temor, porque ele temeu ao Senhor. Nós vemos um testemunho de vida, né? Nós vemos que ele era um homem justo, que ele era um homem reto. E fé, porque sem fé ele não conseguiria fazer aquilo que o Senhor havia ordenado. Ele creu que o Senhor havia dado uma ordem de construir a arca e que de fato o Senhor faria aquilo que prometeu. Ele creu e por isso lhe foi imputado como ato de justiça. Ele é um homem que temia o Senhor e que cria naquilo que o Senhor falava e ordenava. Então nós vemos uma característica comum entre os dois, temor, testemunho e fé. Nós também podemos notar, irmãos, que de comum entre Noé e Enoque existia um caráter reto e justo, né? Nós podemos ver lá em Gênesis, que nós acabamos de ler, capítulo 6, versículo 9, estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então nós vemos que Noé era um homem justo e perfeito. Não no sentido da perfeição plena, porque isso só existe em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mas perfeito nas suas intenções para com Deus, para com as pessoas. Ele buscava andar em retidão, ele buscava seguir o caminho reto, né? Não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, como o Senhor sempre nos orienta. Também nós vemos, irmãos, que existia ali um caráter desses dois homens de obediência a Deus. Lá em Gênesis 6, 22, diz o seguinte: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenou. Em Gênesis 7, 5, nós vemos que o Senhor diz: e fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Ou seja, toda a direção, toda a orientação que o Senhor deu a Noé com respeito à arca, ao que ele devia fazer com os animais, etc., Noé cumpriu, Noé obedeceu. E também nós vemos, irmãos, que Noé também, ele foi considerado como pregoeiro da justiça, né?
ele apregoou a justiça. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé foi considerado e foi relembrado pelo apóstolo Pedro que foi um pregoeiro da justiça. Ele pregava a justiça aos homens. Nós não temos relatos na Bíblia que contam narrativas em que Noé pregava aos homens daquela época. Ele teve alguns momentos em que ele entrou em conflito. Mas é claro, irmão, se nós levarmos em consideração que ele era um homem reto, justo, buscava andar em retidão, né, das suas atitudes, buscava fazer aquilo que o Senhor havia ordenado, né, buscava andar conforme o Senhor gostaria que ele andasse. Então nós sabemos que Noé, muitas das vezes, fez coisas que as outras pessoas não faziam, os outros homens não faziam, né? Que ele temia Deus. E ele sabia que tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor o desagradava, entristecia o Senhor. Então, dessa forma, com o testemunho de Noé, nós podemos dizer que ele sim, ele pregava a justiça. Muitas das vezes, nós, irmãos, no nosso dia a dia, na nossa história, no nosso dia a dia da igreja, nós temos testemunhos, nós vemos relatos de irmãos que se converteram, às vezes não por uma pregação em si, mas se converteram por um testemunho, um bom testemunho de um cristão. Alguém que ama e teme ao Senhor e que com as suas atitudes e obras que buscam ser retas ao olho do Senhor, são bons testemunhos para as pessoas. Então Noé também, ele tinha essa característica de ser um pregador da justiça, mesmo sem pregar mesmo nas praças públicas, talvez apenas com o seu testemunho, né? Então nós podemos dizer que Noé era sim um pregador do evangelho, né? Ele pregava a justiça de Deus. E se nós pararmos para pensar, irmãos, nesses dois exemplos que nós vimos aqui, Enoque foi transladado, né? Ou, se nós podemos utilizar outras palavras, né, da Escritura Sagrada, ele foi arrebatado pelo Senhor, né? Ele foi transladado, ou seja, ele não viu a morte, não viu a corrupção. Já Noé, nós vimos que ele foi salvo do dilúvio, né? Ele foi livrado daquele dilúvio terrível, que consumiu toda a carne na terra, com exceção da sua família e dos animais que o Senhor havia ordenado que ele separasse. Mas Noé, depois de muitos anos, veio a falecer, veio a ser sepultado com seus antepassados. Então nós vemos aqui, irmãos, também que Enoque e Noé são figuras proféticas da igreja, que será guardada por Deus na tribulação e arrebatada pelo Senhor na sua volta. Nós podemos crer que o Senhor, através da Escritura, deixou o exemplo de Noé e o exemplo de Enoque como figuras proféticas, para que nós crêssemos que realmente, quando o Senhor voltar, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo retornar a esta terra, onde haverá o arrebatamento da igreja, onde haverá realmente o fim de todas as coisas, porém o início, né, do reino dos céus aqui na terra, nós sabemos que haverá um povo que será guardado, haverá um povo que será livrado, haverá um povo que será arrebatado para viver para sempre com o Senhor. E este povo é a igreja. Este povo somos nós, irmãos, que o Senhor nos concedeu pela sua eterna graça, a graça da salvação. Então nós sabemos que Enoque e Noé, então, pode ser sim figuras proféticas, né, do que vai acontecer no futuro. E aí nós chegamos a uma pergunta, irmãos. Depois de tudo que isso nós lemos, nós meditamos. E o que nós devemos então fazer para andar com Deus? Porque se a palavra do Senhor não é apenas um relato histórico, não é uma passagem poética, e sim um manual para as nossas vidas, o Senhor também nos deixa orientações, nos deixa os caminhos para que nós sigamos, para atingir o alvo com o qual Ele quer nos ensinar, Ele quer nos guiar, né? O nosso Senhor é o nosso guia, Ele é o nosso prumo, Ele é o nosso caminho. Existe outro caminho a não ser através de Cristo, né? Nós vemos na passagem que o Senhor fala que ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida.
Então nós nos perguntamos, irmãos, quais são as ações, o que nós podemos fazer, o que nós podemos buscar em nossas vidas para andar com Deus. Porque a vontade do Senhor é que nós estejamos próximos dele. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou todas as coisas e criou o homem, ele se encontrava com Adão na viração do dia. Ele estava próximo do homem. E era esse era o plano do Senhor para as nossas vidas. Que nós estivéssemos sempre na presença dele, todos os dias de nossas vidas. Imagine, irmãos, nós podemos contar e esperar que na viração do dia nós estaríamos face a face com o Senhor. Que glória, né, irmãos? Que maravilha. Que esperança bendita é essa de poder contar com a presença do Senhor face a face. Adão tinha isso. Infelizmente, através do pecado, isso se perdeu. Mas pela misericórdia do Senhor, ele elaborou um plano perfeito, chamado Jesus Cristo. E Jesus já disse na cruz do Calvário, está consumado. Ele consumou este plano. Cabe a nós crermos, cabe a nós termos fé na obra dele. Cabe a nós perseverarmos neste caminho bendito. Então, irmãos, o que nós devemos fazer para andar com Deus? Nós vemos na palavra que toda a Bíblia, toda a Escritura Sagrada é um manual com esse objetivo, nos aproximar de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse. O objetivo do Senhor é nos aproximar dele. Mas nós temos alguns pontos importantes, irmãos, que eu anotei nesse período que eu estudei para trazer a palavra aos irmãos. E um deles é o temor ao Senhor. Uma das características que nós vemos em Noé e Enoque era que eles temiam ao Senhor. Nós vemos lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós temos que temer ao Senhor. Nós temos que andar em temor ao Senhor. Para que Ele possa agir em nossas vidas e os ensinamentos dEle possam fazer efeito em nossos corações. Porque nós temos que crer que o Senhor é o Todo-Poderoso e Ele que é o dono da vida. Ele que é o dono de todas as coisas. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas nós temos que temer ao Senhor. Não ter medo, mas temer como alguém que, além de ser o nosso Pai, é o Criador todo-soberano. Se fosse por nós, pela nossa vontade, nós sequer existiríamos. Nós não estaríamos aqui hoje. Porque o homem, os pensamentos do homem acabam levando para o mal, para as consequências erradas, mas o Senhor é bom. Então Ele sabe de tudo ao nosso respeito. E há necessidade que nós tenhamos um temor ao Senhor. Em segundo lugar, nós temos que ter obediência ao Senhor. Obedecer aos seus mandamentos, a sua palavra, a sua orientação e a sua direção. Nós vemos lá em João capítulo 14, versículo 10, que fala que aquele que me ama guarda as minhas palavras e as cumpre. Nós temos também em Amós, irmãos, capítulo 3, versículo 3, depois os irmãos leem com calma. Fala também sobre a obediência ao Senhor. Outro item importante, retidão e justiça. Nós temos que buscar andar com retidão, no caminho reto, no caminho correto, né? Seguindo as orientações do Senhor. E andando em justiça, fazendo aquilo que é justo, aquilo que é honesto, né? Aquilo que é correto perante o que a palavra nos ensina. Para que nós possamos ser realmente aqueles que obedecem a sua palavra. Porque se não for para que nós aprendamos, né, irmãos, a executar, a praticar as boas obras e a fazer o que é certo, de que adianta nós meditarmos tanto na palavra, nós buscarmos entender e compreender a palavra do Senhor, se não for através da obediência a esses mandamentos tão importantes, né? Andar em justiça. No livro de Salmos, em Provérbios, nós vemos que muitas vezes, talvez aí centenas de vezes, aparece a palavra justo, né?
mas o meu justo viverá pela fé. O justo não verá corrupção. Sempre o Senhor compara o justo com o ímpio, né, irmãos? Na palavra do Senhor. Então nós vemos que essas características, né, essas qualidades, esses atributos são muito importantes para Deus. Que nós andemos em retidão e justiça. Depois os irmãos conferem Provérbios 14, 2, Salmos 84 também, Ezequiel 18. Depois eu vou mandar para os irmãos que se interessarem, né, esses versículos, para os irmãos estarem meditando melhor em suas casas. Amém? Um outro atributo importante, irmãos, para que nós andemos com Deus, é nós termos fortalecido em nós a fé. Mas não aquela fé apenas de aparência, aquela fé que fica parada em nosso coração, mas sim aquela fé em ação. Então nós dizemos que é uma fé misturada com obras, né? Porque se nós cremos na palavra do Senhor, nós cremos que tudo que Ele nos ordena, tudo que Ele nos orienta, tudo que Ele diz para que nós façamos, é para o nosso bem, é para o bem daqueles que amamos. Então nós temos que sim ter obras para isso. Nós vemos que lá em Tiago, capítulo 2, e nós lembramos dessa passagem que fala que a fé sem obras é morta, né, irmãos? Porque senão, se nós apenas tivermos fé, de que nos adianta se não tivermos as obras? E a mesma coisa, se não tivermos as obras, de que adianta se não tivermos a fé? Porque nós temos que crer no Senhor, que tudo aquilo que Ele nos prometeu, Ele vai cumprir, que tudo aquilo que Ele nos orienta é para nosso bem, e que nós devemos sim ter as obras no nosso testemunho para comprovar que nós temos a fé, para que seja uma evidência da nossa fé. Nós não somos salvos pelas nossas obras, né? Nós sabemos disso. Somos salvos pela fé no Senhor, pela fé na obra que o Senhor Jesus fez em nossas vidas, que deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. Mas se nós cremos que o Senhor fez tudo isso, se nós sabemos que o Senhor fez tudo isso por nós, nós temos fé nele, aí que nós temos que mais ainda ter as nossas obras. Nós temos que sim, irmãos, fazer as boas obras, que são evidências de que somos salvos e que cremos no nosso Senhor como nosso Salvador. Também, irmãos, um item importantíssimo, talvez seja um dos que deveriam estar no topo da lista, o amor. Como nós podemos pensar em andar com Deus se não tivermos em nosso coração o amor? Não um amor fingido, não um amor simplesmente de palavras, mas um amor de obras, um amor de prática, né? Um amor de verdade. Primeiramente a Deus e também para os irmãos, para todas as pessoas, para o nosso próximo, como nós vemos lá em Mateus 22, do versículo 37 ao 40, quando o Senhor Jesus responde, né, a um dos seus discípulos que perguntou qual era o principal mandamento. E o Senhor Jesus diz, o primeiro mandamento é que ame ao Senhor acima de tudo. E o segundo, que ame ao próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Então o amor, irmãos, é a palavra-chave para que nós possamos andar com Deus e possamos andar em paz com as nossas obras. Porque como nós também estamos estudando também na escola bíblica, dos dons espirituais, dos dons ministeriais, de nada vale os dons que o Senhor distribui à sua igreja, se não for por amor. Se nós, ao fazermos a obra do Senhor, não fizermos por amor, de nada adianta. É em vão as nossas obras. Não somente na obra do Senhor, mas também em toda a nossa vida secular. Se não fizermos por amor aquilo que nós fazemos aos nossos filhos, aos nossos familiares, se não fizermos por amor o nosso trabalho secular. Imagine, irmãos, nós trabalharmos a vida toda infelizes. Quão penoso, né? Quão difícil é para alguém que trabalha infeliz. Por mais que nós não tenhamos aquele ofício como o nosso sonho, né? O nosso objetivo, muitas das vezes, nós, quando iniciamos a nossa trajetória,
a nossa vida, a nossa mocidade, nós pensamos no que nós seremos, né? Qual carreira nós gostaríamos de seguir, qual profissão. E nem sempre coincide com aquilo que nós vamos fazer no futuro, né? Mas o Senhor, Ele proporciona várias oportunidades para nós. E quem sabe aquela atividade, aquela profissão, aquele ofício que nós estamos executando neste momento é uma oportunidade de glorificar o Senhor. Então nós temos que ter alegria, nós temos que ser gratos por aquilo que nós fazemos. E ter amor naquilo que nós fazemos também. Porque isso com certeza irá gerar frutos, né? Irá gerar bons frutos. Principalmente o testemunho, né? Que nós podemos dar no mundo secular. As pessoas sabendo que nós fazemos o nosso trabalho, a nossa função, por amor, né? Com dedicação, procurando fazer o nosso melhor. Também, irmãos, um outro item importantíssimo para que nós possamos buscar andar com Deus é a humildade. Porque o Senhor, Ele exalta os humildes e abaixa os soberbos. O Senhor não suporta os soberbos. O Senhor não consegue se aproximar daqueles que têm a soberba, a vaidade, né? o ego inflamado. O Senhor atenta para os humildes, para os pobres de espírito, para aqueles que dão mais honra para as outras pessoas do que para si mesmo. João Batista era, talvez, na época de Jesus, e nos muitos séculos que se seguiram, o maior profeta que houve. Não considerando, claro, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o maior profeta de todos, né? Mas João Batista era um grande profeta. E era temido e respeitado por muitos, inclusive pelo próprio rei Herodes, né? Que ele acreditava em muitas das palavras de João Batista. Então nós sabemos que João Batista, sendo um profeta tão aclamado naquela época e respeitado, ele poderia se envaidecer, ele poderia se achar alguém muito importante, ele poderia pedir uma cadeira para os fariseus, né? Os mestres da lei, ele poderia pedir privilégios, mas não, ele preferiu viver no deserto, se vestir de roupas simples, viver com o que tinha para comer. E quando Jesus chegou, ele deu honra ao Senhor Jesus. E ele disse: Senhor, tu me pedes para batizá-lo, mas eu sequer sou digno de amarrar as suas sandálias. O Senhor é que deveria me batizar. Esse apenas foi um exemplo da vida de João, como um servo humilde. Então, se nós queremos estar perto do Senhor, nós queremos andar com Deus, nós temos que ter um coração humilde. Não querer ser melhor do que os outros, porque perante Deus nós somos todos iguais. Não existem cargos, funções, títulos para Deus. Para Deus nós somos todos filhos. Todos aqueles que creram, né? Que obedecem a sua palavra, que creem no seu Filho amado Jesus. Todos nós somos filhos de Deus. Mas todos somos perante eles iguais. Perante a Deus nós somos iguais. E por último, irmãos, um item muito importante, que com certeza para nós fará toda a diferença daqui para frente. Se nós observarmos essa palavra, santidade. Santidade ao Senhor. Quantos de nós, irmãos, já nos deparamos com situações em que nós nos perguntamos a si mesmos: será que eu estou sendo separado como eu deveria? Será que eu estou agindo em santidade como deveria? Eu estou buscando a santificação como o Senhor nos ensina, nos orienta, nos pede? O Senhor disse pela sua palavra: sede santo, pois eu sou santo. Glória a Deus. Então nós sabemos que se o Senhor é santo, e a palavra diz que Ele é 3 vezes santo,
para nós nos aproximarmos dele e vivermos com ele para sempre, nós temos que buscar a santificação. E nós vemos em Hebreus capítulo 12, versículo 14, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Se esta palavra, se esta passagem está na Escritura Sagrada, é porque é uma promessa verdadeira. E eu, irmãos, quando leio essa passagem, me sobe um temor tão grande, irmãos, tão grande, porque nós sabemos que a misericórdia do Senhor é muito grande, é enorme, é infinita. Mas eu fico me perguntando, se eu quero viver para sempre com o Senhor, por toda a eternidade, se eu quero ter a presença dEle por toda a vida e servi-lo, como Ele promete na sua palavra, que nos fez reis e sacerdotes para servi-lo. E essa palavra nos conclama a buscar a santificação. Isso me traz um temor tão grande, irmãos, porque nós sabemos, nós somos humanos, né? Nós somos falhos. E quantos pecados nós já cometemos, né? Quantas falhas, quantos erros. Isso tem me atormentado tanto o coração, irmãos, porque viver uma eternidade sem a presença de Deus é o mesmo que não viver. Se houvesse a oportunidade de nós sermos pelo menos salvos da ira futura e formos para um local em que houvesse paz, tranquilidade, mas não viéssemos a ter a presença de Deus, a vê-lo face a face, de nada adiantaria, irmãos. Porque o melhor de tudo, desta herança bendita, é saber que nós teremos a presença dEle. Que nós o veremos, irmãos, face a face. Que nós estaremos com Deus, irmãos. Com nosso Pai maravilhoso, com nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os irmãos, na congregação dos santos. Santificação, irmãos, é uma palavra tão necessária para os nossos dias de hoje, mas que ao mesmo tempo leva muitos irmãos e a nós mesmos a, às vezes, pensarmos que é algo impossível de se alcançar, de que ninguém vai alcançar a santificação. E isso não é verdade, irmãos, porque se fosse verdade, o Senhor não colocaria na sua palavra. A santificação, irmãos, é o processo e a busca de todo o nosso coração em nos separarmos para o Senhor, para vivermos para Ele e termos o Senhor como nossa prioridade. A santificação não quer dizer que nós temos que ser perfeitos, que nunca mais vamos errar, que nunca mais vamos pecar. Mas é um processo que nos leva a errar menos, nos leva a pecar menos, porque nós teremos um temor ao Senhor, porque nós o amamos. E não vamos querer pecar contra o Senhor. Não vamos querer entristecer ao Senhor. Esse é o processo de santificação. É nos afastar de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E nós sabemos que o que mais desagrada ao Senhor é o pecado. E a lista de pecados já conhecem, né? De cor e salteado, todos nós conhecemos. Então é importante, irmãos, nós buscarmos a santificação. E por que nós devemos buscar isso? Primeiro, para ver Deus na eternidade, que é o que nós falamos agora. Por obediência ao Senhor, porque a vontade do Senhor, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. 1 Tessalonicenses 4. Na 1 Tessalonicenses 4:7 fala que porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Em 2 Coríntios 7, versículo 1 diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Em terceiro, irmão, porque nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos a Ele, nós temos que buscar a santificação. E porque queremos andar com Deus nesta terra, nesta vida. Como Enoque e Noé andaram com Deus. Com certeza, irmãos, foram homens que buscaram ser santos. Por mais que não houvesse Novo Testamento, não houvesse a Nova Aliança, não houvessem estas palavras que nós lemos aqui agora,
mas existia sim a orientação do Senhor, a presença de Deus, tudo que os antepassados de Enoque e de Noé ouviram da parte de Deus, todas as histórias das grandes maravilhas que o Senhor havia feito. E como devemos nos santificar, irmãos? Já vamos terminar aqui. Primeira orientação que a Bíblia nos ensina: orar sem cessar. É através de uma vida de oração que nos colocamos aos pés do Senhor e recebemos dele a orientação e força para vencermos as provações e aflições desse mundo. Orai sem cessar, né? Em 1 Tessalonicenses 5,17. Segunda orientação: meditar diariamente na palavra. Para sabermos o que fazer e por onde andar, precisamos da lâmpada para os nossos pés e da luz, que é a palavra de Deus. Salmo 119, 105, né? Fala que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Em João 17, 17 diz o seguinte: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus nos santifica, irmãos. Porque ao lermos, meditarmos, guardarmos em nosso coração e praticarmos, nós estaremos buscando e vivendo uma vida santa, separada. Terceiro, irmãos, vida devocional. Uma vida sem estar focada em Cristo não tem sentido. Como disse o rei Salomão em Eclesiastes 1,14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição do espírito. Aplicando o nosso coração em uma vida devocional, significa ter como meta a gratidão e amor ao Senhor, buscando a presença de Deus em todo o tempo, em espírito de louvor e adoração. Jejuar com frequência ajuda para fortalecermos o nosso espírito no Senhor e nos afastemos do pecado. Quarta orientação, irmãos: obediência ao Senhor. Sendo conhecedores da verdade, que é a palavra de Deus, temos que obedecer a Ele. Lá em João 14, 23 diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Glórias a Deus. E por último, irmãos, a quinta orientação é resistir às tentações. Quando vier a tentação, nós precisamos esforçar até os nossos limites, irmãos, buscando a força no Senhor para não pecar. O nosso coração é fraco, é falho e enganoso. É muito mais fácil nós pecarmos do que não pecarmos, né, irmãos? Mas a palavra diz em Hebreus 12, 4: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então nós temos que combater contra o pecado até o sangue, irmãos. Isso quer dizer, não para que nós derramemos sangue, não é isso, mas para que nós entreguemos nossa alma, nossa vida, resistindo ao pecado, para que nós façamos aquele esforço quase que sobre-humano, que nós tiremos aquela nossa última força do nosso coração, da nossa alma. Não, eu não posso pecar, eu não posso falhar com o Senhor, eu não posso entristecer ao meu Pai, não posso negar a Jesus. Aleluias. Nós temos que resistir até nosso sangue, irmãos. E isso sim é a busca pela santificação. Nós vamos cair pelo caminho, nós vamos ter dificuldades, virão provações. Mas se nós seguimos a orientação do Espírito Santo, se nós colocamos nossa vida aos pés de Jesus, colocamos o nosso jugo e tomamos o jugo de Jesus para nós, nós sabemos que Ele é poderoso e fiel para nos ajudar, para nos fortalecer, para fazer com que nós não caiamos em tentação. Porque onde há tentação, irmãos, com certeza há o escape do Senhor. O Senhor não permite que nós venhamos passar por provações e tentações sem antes deixar uma porta aberta, uma janela aberta, para que nós escapemos. Então nós temos que meditar, irmãos, profundamente na necessidade de santificação ao Senhor, sem a qual ninguém verá Deus. E que nós hoje sabemos, irmãos, pela palavra do Senhor, que a sua volta está muito próxima. E nós temos que ser, irmãos, como a palavra do Senhor diz, que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E é nessa busca pela santificação que nós vamos produzir bons frutos e um bom testemunho
para o nosso parente, para o nosso vizinho, para o nosso amigo que ainda não conhece a Jesus, que ainda não recebeu a grande salvação. É o nosso testemunho, irmãos, lá fora, um testemunho de santificação ao Senhor. Amém? E por último, irmãos, depois os irmãos procuram em Êxodo capítulo 28, se não me engano no verso 38, diz o seguinte: quando o Senhor ordenava a Moisés, na produção dos utensílios do templo, nas roupas sacerdotais, ele ordena que fizesse uma coroa, uma lâmina, né, de ouro, e que nessa lâmina fosse escrito a seguinte frase: santidade ao Senhor. Com certeza era algo simbólico, algo figurativo, para que nós guardássemos no nosso coração. Se nós fomos feitos reis e sacerdotes ao Senhor, nós temos que vestir esta lâmina, esta coroa, escrito santidade ao Senhor. Não aparência de santidade, mas interiormente em nossos corações. Nós temos que ser santos ao Senhor, porque Ele é santo. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.